Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao 33º episódio da nossa série que veio para homenagear o grande Mikhail Tal, que veio para demonstrar toda a sua grandeza e toda a sua criatividade dentro das 64 casas do tabuleiro. Meu nome é Renan Araújo, seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo. Para mim é um prazer enorme poder contribuir para o seu conhecimento, poder contribuir para o seu jogo de xadrez com essa série. Na partida de hoje, a gente vai analisar o Mikhail Tal com as peças negras, jogando contra um rapaz chamado Miroslav Filip. Essa partida foi jogada em 1973 no Memorial Chigorin, tá? Miroslav Filip, que não era um jogador tão ruim, apesar que muita gente não conhece ele. Ele jogou no torneio de candidatos em 1962, então ele estava ali perto da galera que fica ali no topo, tá? Filip com as peças brancas de início a partida com C4, abertura inglesa, temos E5, cavalo C3, D6, e aí vamos para G3, o que geralmente leva a uma siciliana de cores invertidas, tá? E o Mikhail Tal joga um lance um tanto quanto inusitado, bispo E6, um lance que não é muito usual, né? Não é muito popular normalmente, atacando logo esse camarada aqui no centro. Normalmente é mais aqui as brancas continuam com bispo G2, seguido de, lógico, as negras estão atacando aqui, elas contra-atacam aqui para ganhar a torre. E aí qual é a intenção? A intenção é jogar C6, tá? E bloquear essa diagonal aqui com o peão C. E aí depois de D3, dando suporte ao peão, aqui jogar cavalo F6, continuar um desenvolvimento bem tranquilo com o bispo aqui já desenvolvido nas casas brancas, tá? Porém, aqui após bispo E6, Filip decide defender o seu peão de uma maneira um pouco passiva, jogando bispo E3, o que dá chance ao Mikhail Tal, que tinha um excelente olho, tá? De começar a lutar pela iniciativa, já jogando D5, tentando lutar pelo centro. Só agora temos bispo G2, uma linha muito interessante que pode vir a acontecer é a linha com o peão tomar o peão em D5, tá? Pode seguir bispo tome depois das trocas aqui no meio, né? Algo do tipo cavalo F3, lógico, a torre está sendo atacada aqui, para não perder a torre joga cavalo F3, as negras ganham a iniciativa também com E4, um jogo muito bom, tá? Esse cavalo vai ter que mexer aqui e as brancas provavelmente vai ter que voltar, né? Ou deixar ele aqui no canto, então as brancas ganham, as negras, perdão, ganham um excelente jogo. Então, aqui temos bispo G2, né, tentando evitar isso, e aí a gente chega com numa linha, após esse avanço B4 aqui, chega numa linha que é meio que uma Benoni de cores invertidas, tá? As negras aqui, por sua vez, agora tem uma vantagem de espaço aqui no centro, esses peões muito fortes, e oferecem esse peão aqui, tá? Você pensar, peraí, mas não está oferecendo a torre também? Não necessariamente, olha só. Uma linha muito interessante, não seguiu isso na partida, tá? Seguiu aqui cavalo B1, mas se elas quiserem tomar aqui, a melhor linha é jogar cavalo D7, uma vez que o cavalo também está sendo atacado aqui, devendo a torre, e aí depois que o cavalo sai daqui, do ataque, né? Torre B8 saindo atacando o bispo voltar para o bispo G2, temos F5, e as negras têm um excelente centro de peões, um centro móvel muito forte, além de facilidade no desenvolvimento, pode seguir cavalo F6 aqui, esse bispo tem essa diagonal para se desenvolver, inclusive as negras vão ter muita vantagem de desenvolvimento, além de um excelente jogo, tá? Porém, não seguiu nada disso, o Filip decide não tomar o peão aqui do Tal, seguiu cavalo B1, o que é um lance um pouco passivo. As negras vão para cima, vão jogar pela iniciativa agora com cavalo C6 desenvolvendo. Temos D3, meio que não deixando esse peão avançar por enquanto. Dama D7, tomando controle dessa diagonal, é muito importante nesse tipo de estrutura. Temos A3, tentando aí, quem sabe, lutar e jogar B4. Tá vendo isso, tenta já começar a luta e jogar 5. Temos dama C2, bispo E7 desenvolvendo, cavalo D2 e aí agora F5, um jogo muito tranquilo, né, para
para o Mika e o Tal. Tá? Vem aí com um grande centro de peões. Temos já o cavalo vindo para uma dessas duas casas para desenvolver. Então é bem tranquilo o jogo das negras nessa posição. Temos cavalo de GF3 por parte das brancas desenvolvendo. Cavalo H6. Ou tanto faz jogar o cavalo H6 aqui em F6. O Tal joga em H6 com a ideia de não deixar ele aqui. Lógico, né? O cavalo fica sempre melhor perto do centro. Porém a ideia aqui é deixar essa coluna F aberta por enquanto, depois que fizer o rock. Ah, temos aí rock. Temos o bispo B2, tá? E agora um lance bastante provocativo, cavalo G4, tá? Qual é a ideia? A ideia é que se seguir H3, temos cavalo H6 voltando, ou cavalo F6 talvez. Temos, né, o cavalo pode voltar e esses peões ficam bastante fracos aqui na realidade, né? Com à medida que esse avanço pode vir a ocorrer, temos aqui esse ataque. Então essa é uma opção, tá? Mais pra frente. Ok, não seguiu nada disso. Temos torre de AD1 na realidade, trazendo a torre para o centro, centralizando as peças. Tal faz a mesma coisa, torre de AD8. Aqui a vantagem das negras de desenvolvimento é clara, né? Algumas peças das brancas não tem jogo, como por exemplo a dama das brancas, né? Em comparação com a das negras não é tão boa atrás de seus peões. Do mesmo jeito esse bispo aqui de casas escuras das brancas também não é muito bom. Temos torre de F1 centralizando. Bispo C5, o bispo vem aí já para dar uma, né, vem para o centro, pressionar aqui no centro. Temos cavalo G5, tá? Aí já, quem sabe, com a ideia de trocar pelo bispo. O Tal joga E4 e esse lance pega de vez a iniciativa. É muito interessante agora o que acontece com o Tal. Bom, qual é a ideia? A ideia por trás de E4 é a seguinte: se as brancas fazem algum tipo de peão toma E4, e aí o que elas podem jogar, as negras podem seguir com o cavalo toma F2, um truque tático muito bacana. E aí não vale o rei tomar, por causa que D3, né, ganha a dama adversária. Então é muito importante estar atento. Esse E4 ganha iniciativa. Vendo isso, o adversário do Tal joga cavalo F1, trazendo seu cavalo de volta. E agora temos dama E7, buscando algumas simplificações, né? Temos aí um ataque em cima do cavalo, então o cavalo é meio que forçado a tomar o bispo. E apesar que o Tal cede o par de bispo, os bispos brancos não fazem muita coisa. Esse bispo está aqui preso, né? Esse bispo branco está preso, esse daqui também não está fazendo muita coisa, então não vale muita coisa o par de bispos nessa situação. Seguiu por parte do adversário do Tal agora, por parte do Philip, né? O Philip joga H3, atacando o cavalo negro aqui. E fica a interrogação: o que fazer nessa situação? Bom, trazer o cavalo de volta para E5, por exemplo, não é ruim, tá? As negras continuam muito bem na partida e podem lutar pela vitória sim, tranquilamente. Porém, o Tal faz um lance interessantíssimo. Você acha que ele tocou no cavalo? O Tal nem toca no cavalo. O Tal joga E3, deixa o cavalo lá, faz não, tudo bem, eu sacrifico o meu cavalo. E vem para E3, embora os peões vêm com tudo para atacar. Seguiu, peão toma o cavalo do Tal em G4, olha só. O Tal começa a sufocar o seu adversário ao jogar F4. Imagina só você jogando contra o Mika e o Tal e esses peões aqui simplesmente avançando, cara. Não deve ser a melhor situação do mundo, né? Aqui tem muitas situações, tá? Vou mostrar duas variantes que não seguiram na partida, mas que todas levam a vantagem para as negras. Por exemplo, uma das variantes que poderia ter seguido é o peão tomar o peão aqui em E3. Se acontecesse isso, a gente abre a coluna F aqui, com F toma em E3. E aí agora, se algo tipo bispo F3 tentando fechar, segue H5, né? Entregando um peão em troca de abrir linhas para a dama. Se depois de G também H5, dama H3. E aí lá vem a dama se embora para o ataque. Ok? Se aqui nessa posição seguir algo tipo peão tomar o peão em F4, pode se tomar com a torre tranquilamente. E depois de F toma em E3, torre toma o peão em G4.
e aí depois quem sabe fazer algumas manobras aí com o bispo, né? Tem a opção de a dama aqui, tem a opção de fazer manobras com o bispo, por aí vai. As negras também estão muito bem nessa posição. Na realidade, aqui não seguindo nenhuma dessas duas variantes, tivemos bispo D5 atacando a dama, né? Meio que dando a cravada aqui, o que faz com que o tal seja forçado a entregar uma torre. E agora, depois de peão toma a torre, né? O tal tá com uma torre a menos, tá? As brancas têm uma torre a mais. E aí agora fica aquele dilema, né? Poxa vida, uma peça a menos, a gente tem que lutar realmente para a vitória, tem que fazer valer a vantagem, né, que a gente fez, que a gente tentou conseguir até aqui. Você acha que o tal, sei lá, capturou esse peão aqui? Nada disso. Antes ele faz um lance intermediário, toma o peão em F2 com cheque, temos rei toma o peão em F2, F toma em G3, cheque duplo, e aqui agora não, o rei não tomou, tá? Se o rei tomar bispo D6 com cheque, e aí agora com tanta gente aqui é muito tranquilo, inclusive essa torre aqui com uma dominância incrível, é muito fácil, o jogo vai acabar muito rápido se isso acontecer, ok? Então o Felipe achou melhor trazer o rei de volta para G1, não tomar por enquanto, mas e aí? Ainda tem duas peças sendo atacadas aqui pelo peão, o que fazer? Bom, provavelmente o melhor lance aqui seria dama H6, ameaçando, com a ameaça de, se por exemplo, o cavalo tomar o peão em G3, né, impedindo aí as ameaças e tal, jogar dama E3 com cheque, e aí se rei H1, temos dama toma o cavalo em G3, tá? E lógico, com outras ameaças também muito fortes ainda, quem sabe, sei lá, trazer o bispo, manobrar a torre, enfim, tem espaço para tudo aqui. Porém, aqui voltando para essa posição, após rei G1, eu não sei o que pode ter passado pela cabeça do tal, se realmente você pensar, o jogo tá quase ganho e tal, tem muita pressão aqui. Não sei se ele tava fazendo os lances meio que no automático e tal, como se fosse uma partida Blitz, tá? Se bem que essa não é uma partida Blitz, essa é uma partida clássica normal. Mas não sei se ele tava jogando como se fosse um Blitz, fazendo os lances rapidamente. Ele faz um erro, olha só. Não sei se ele pensou que já tava ganho, mas essa é uma posição que requer muito cuidado e o tal não teve esse cuidado todo. Ele jogou dama, toma o peão em G4, entregando mais uma peça, entregando um cavalo. E, caramba, isso é muito complicado, essa posição é muito complicado pro tal entregar um cavalo, mais um cavalo desse jeito. Olha só, depois que o peão tomar o cavalo em C6 aqui, seguiu dama H3, com a ideia justamente de, quem sabe, né, entregar uma peça aqui com checkmate, tá? Checkmate tanto em H1 ou em H2, uma dessas duas casas, né? Se aqui algo do tipo torre F2 por parte das negras, né, seguisse algo desse tipo, as brancas poderiam seguir com dama toma o bispo. E aí qual é a ideia? A ideia é que não tem tempo para dama H3, né, com a ameaça de mate aqui, porque as brancas têm essa defesa aqui com dama D5, e aí elas podem tanto atacar quanto defender ao mesmo tempo, tá? Por seguiu dama H3 com essas ideias aí. E agora temos E4. Qual é a ideia? A ideia de jogar E4 é trazer a dama para defesa aqui, né? Ao longo dessa fila. As brancas defendem por enquanto. Temos torre F2. E aí a única saída aqui, lógico, é entregar a dama pela torre. Porém, mesmo assim, você nota que entregando a dama não é necessariamente o fim do jogo. Por quê? Porque depois que o peão toma a dama, o rei toma. Como é que tá o material? O material da gente tá uma dama por duas torres e um cavalo, ou seja, as brancas estão muito bem no material, tá? As negras vão agora se apegar no fato de o rei branco estar exposto e tentar trabalhar em cima disso, tá? Ainda está equilibrado, ainda não está assim uma vantagem enorme para as brancas, está equilibrado. Lógico, a gente tem que tomar conta desse peão, então tomamos o peão aqui em C6, o número de peões está igual. Temos torre E2 aí, quem sabe abrindo caminho para o rei dar uma escapada a qualquer coisa. E além disso, defendendo também aqui ao longo dessa fila.
Dama H4, não tem tempo para o rei escapar. Essa posição muito difícil, cada lance tem que ser pensado com muito cuidado. Se qualquer pressa aqui agora pode levar a desastres. E além disso, a gente fica chegando perto do controle de tempo, né? A galera fica aí, a gente já está perto do lance número 30, então o tempo provavelmente já está acabando. E é preciso ter muito, mas muito cuidado. Após Dama H4 com cheque, seguiu Cavalo G3, bloqueando o cheque. Olha só. Se algo do tipo Rei G2 agora, saindo de cheque, não bloqueando o cavalo necessariamente, segue-se com Dama G4, tá? E aí, depois de Cavalo G3, a pressão é muito grande com Bispo D6, tá? Aqui nesse cavalo, então pode não valer muito a pena esse tipo de posição com Rei G2. Se aqui após Dama G4, em vez de bloquear com o cavalo, jogar algo do tipo... se jogar algo do tipo Rei F2, as negras ganham iniciativa também com Bispo E7 vindo para H4, ok? Então, dito isso, fica meio claro, né? Jogou cavalo G3, por quê? Porque depois de Bispo D6 agora com ataque, a gente pode defender, né, com E5, e mesmo que, lógico, as brancas entregam um peão meio que dá para dar mais mobilidade a essa torre, né? Não é necessariamente obrigado, né, para a defesa, mas tudo bem. A ideia é defender com torre G1. Da outra vez, lembra? O rei estava aqui na frente e não era possível essa defesa. Agora não, agora temos essa defesa aqui com torre G1, embora seja uma defesa passiva. E aqui nessa posição o Tal faz um lance muito interessante. Que, poxa vida, você vai ver e vai fazer, caramba. Você pode não entender no começo, mas no final eu tenho certeza que você vai lembrar. Eu quero que você lembre desse lance no final. Tal faz aqueles lances de revirar o estômago, cara. G6, diga aí. É aquele típico lance que, quando você está na pressão de tempo, você não consegue raciocinar se seu adversário fizer. Você pensa, puxa vida, meu Deus do céu. Aqui, só para deixar claro, tá? O Tal já tinha um empate com Dama H2. E aí depois Rei F1, Dama H3, cheque, Rei F2. O Tal já teria esse empate. Porém, ele faz esse lance aqui, G6, é fantástico. Agora parece apenas um lancezinho tranquilo, né? Mas você vai ver que isso fez toda a diferença no final. E quando eu digo que esse é um lance muito difícil de lidar, se você tiver impressão de tempo ou já nos estágios finais da partida, o que é que eu quero dizer com isso? É porque o Philip faz um erro tremendo que fez com que a partida acabasse em poucos lances, tá? O melhor provavelmente seria trazer o bispo para C1, aqui, para essa casa onde ele tomaria conta dessa diagonal. Provavelmente o empate, né? Levaria empate. Porém, ele faz um lance que é meio que ele pede para ser feito. É como se o lance dissesse, poxa vida, esse lance deve ser muito massa, mas você olha depois e não é. Tá? O lance é torre E4. E você faz, ah não, mas tá atacando minha dama, tá atacando a dama do adversário aqui. E aí, por que você acha que não pode ser, né? Tipo, lógico que, né, não pode tomar o bispo aqui por causa desse cheque aqui da dama, né? Pegando a torre que estaria aqui. Aqui após torre E4, atacando a dama. Jogam as negras e ganham. Tenta achar a combinação, cara, que é uma coisa muito bonita. Olha só. Primeiro lance que o Tal fez, dama H2 com cheque. Se o rei for para muito longe, essa torre aqui de G1 já era. Portanto, o Philip jogou torre G2, bloqueando e atacando a dama de volta. Temos bispo toma o cavalo em G3 com cheque. A torre não pode tomar porque está cravada. O rei tem que vir para F3. Mas e agora? Temos duas peças atacadas. E aí, o que fazer? Não tem problema. O Tal provavelmente viu tudo isso. E eu tenho certeza que nesse ponto aqui, quando ele jogou o avanço G6... Tá? Quando ele jogou esse avanço G6... Ele tinha em mente dizendo, poxa vida, ele não vai jogar um lance simples como o bispo C1 também. Ele com certeza vai vir para jogar a torre E4. Eu tenho certeza que o Tal sabia disso. E aí com dama 2, né, torre G2, bispo toma G3, cheque, rei F3. Uma das duas peças negras vai cair nessa posição. Isso é um fato, tá? Porém o Tal sabia tudo isso. E aí ele joga dama H3, tá? A torre toma, o bispo. Mas agora vem a combinação final, né? O grande finale. Dama F1 com cheque. O rei veio para G4, tá? E aí, após dama F5, Philip abandona.
Por quê? Porque tá seguindo mate no próximo lance, né? Depois de rei H4 temos dama H5, checkmate. E aqui você vê a razão do lance G6. E aí, gostou? Eu espero que você tenha apreciado essa partida. Eu achei essa partida fantástica, perfeita para o nosso episódio 33. Muito obrigado, te aguardo semana que vem com o nosso próximo episódio dessa série, tá? Muito obrigado, continue mandando os comentários de vocês, eu gosto muito de ler. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!